Pessoal, agora nós vamos falar da parte 2 do estudo de vetores para física básica, para nossa disciplina de física básica. Lá de novo. Oi pessoal, então nós vamos para a aula 2 de vetores. E nessa aula nós vamos falar sobre as componentes de vetores. Nós vamos dar uma aprofundada na teoria que a gente viu na aula passada. Então vamos lá. Então, pessoal, diferentemente aqui do ensino médio, a gente geralmente trabalha apenas em um plano, um vetor. Só que quando a gente trabalha com a parte mais da física do ensino superior, nós temos que expandir aí nossos referenciais de vetores. Então, o vetor, pessoal, ele pode representar qualquer ponto no espaço. E nós sabemos que o espaço, eles são divididos em três eixos. Nós temos o eixo x, y e z. Nós temos, para definir um ponto qualquer no espaço, a gente precisa de três coordenadas, diferentemente do plano cartesiano, porque no plano cartesiano bastaríamos ter o x e o y para a gente definir qualquer ponto aqui no plano. Como agora nós temos que falar de ponto no espaço, nós vamos ter que adicionar um eixo que é exatamente o eixo z. Ou seja, se eu tenho aqui um ponto qualquer, x, y e z, a gente pode representar um vetor partindo da sua origem, como sendo um vetor aqui. Vou ajeitar aqui melhor. Bom, aí você pode representar aqui como sendo um vetor A num espaço qualquer. Então, seja um sistema de coordenadas cartesiano ortogonais de origem O, então qualquer ponto aqui, ele tem que ter 90 graus aqui no eixo O, e nós temos o eixo x, y e z de um vetor v qualquer. Observe que o vetor ele não precisa obrigatoriamente estar na origem, mas a gente precisa de um sistema de referência para identificar o começo e o fim desse vetor. Então a gente pode dizer aqui que as componentes desse vetor é o vx, vy e vz, que são as componentes em relação aí às suas abscissas nesse sistema de coordenadas, ou seja, de projeções do vetor ao longo da direção. Então observe a figura. Você pega esse vetor aqui v, ele vai ter três componentes. Vai ter o componente x, vai ter o componente y e vai ter o componente z. Nós vimos a ideia de versor na aula passada. O versor nada mais é do que um vetor de valor 1. Então a gente chama aqui por convenção de o versor I a componente relacionada ao x. Então o I vai estar relacionado ao componente x, ao K a abscissa z e ao J a abscissa y. Então se eu tenho um vetor A, eu posso escrever a representação dele, dizer que o vetor A nada mais é do que a componente x em relação ao versor I, mais a componente y em relação ao versor j, mais a componente z em relação ao versor k. Do mesmo jeito, o b. E aí, por exemplo, nós temos aqui o vetor A. Eu posso dizer que o vetor A vai ser quem? O AXI mais AYJ mais o AZK. Lembrando que aqui são os nossos versores, ou seja, ele tem intensidade 1. E o módulo, ou seja, o tamanho desse vetor, ele pode ser calculado como sendo a raiz quadrada de a componente AX ao quadrado mais AY ao quadrado mais AZ ao quadrado. Então você pode observar aqui na figura, pessoal, o vetor A e o versor, né, IJK, ele tem valor unitário 1. Tá bom? Então isso aqui é apenas simbologia. Ou seja, dessa decomposição aqui no eixo Y, ele vai valer AY vezes J, que é o versor aqui J. Então o produto escalar ele vai ter algumas propriedades bem interessantes, né? Então o produto escalar ele vai gerar um outro escalar. Então se você pegar aqui, ó, A ponto, né, ponto B, ele vai dar um C. Bom, ele vai dar um número. Então, se eu tenho A com B, eles são perpendiculares entre si. Se eu pegar A e B e eles são perpendiculares, ou seja, 90 graus, então o AB aqui ele vai dar 0. Por qual motivo? Nós vimos que se você pegasse um vetor A
e fizesse o produto escalar com o vetor B, e o módulo dele pode ser dado como A vezes o módulo do B. Eu posso colocar aqui a simbologia aqui de módulo, tá bom? Módulo de B, vezes o cosseno de θ. Você pega o cosseno de θ. Se eles formam 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, o cosseno de 90 sendo zero, tudo vai dar zero. Tá bom? Dessa propriedade, nós vamos tirar aqui. Se eu pegar aqui o I com o J, ele vai dar igual a I vezes o K. Porque, ó, olha só, o I com o J, ele vai formar 90 graus, então aqui vai dar zero. E já com o I com o K, ele também aqui vai dar 90 graus. 90 graus vai dar zero. E o J com K também vai dar zero. Ou seja, se eles formarem 90 graus entre si, vai dar zero. Se eu pegar o vetor A e o B, eles são paralelos, ou seja, ou antiparalelos, ou seja, eles têm a mesma direção. Então, eu posso colocar aqui um vetor A assim com o vetor B. Então, nós temos aqui mesma direção, mas sentidos opostos. O que vai acontecer? Se eu pegar aqui o I com o I, ou J com J, ou K com K, ou seja, dois vetores vão ter a mesma direção, mesmo sentido, ele vai dar 1. Por quê? Porque você vai pegar aí o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Então, se você pegar o mesmo vetor e multiplicar o produto escalar dele, vai dar 1. Tá bom? E se você pegar o A com A, vai dar o A ao quadrado. A ao quadrado. A quarta propriedade aqui, ele vai dizer o seguinte: se U é um vetor unitário, ou seja, ele vai valer 1, e se você pega A vezes U, é a projeção de A na direção de U. Nessas propriedades nós tiramos aqui, ó, a componente X, está relacionado com I, o Y está relacionado com o J aqui, né? Relacionado com o J, e o AZ relacionado com o K. É aquela nossa ideia que nós discutimos sobre o versor. E o produto escalar é comutativo, ou seja, A vezes B igual B vezes A. E o produto escalar também serve a distributiva, como já vimos na aula passada, que é apenas uma revisão agora relacionando com os versores. E aí a gente pode ver, né? Olha só, ó, como a gente pode deduzir a partir aqui dessa figura e entender como é que funciona. Se eu pego aqui já é o produto vetorial. Então eu coloquei aqui exatamente para diferenciar tudo aqui. Então nós temos o X, que é o produto vetorial, e nós temos o ponto, que é o produto escalar de vetores. Tudo é vetores, só que existe o produto escalar e o produto vetorial. Então você pode representar aqui o vetor em suas componentes multiplicando pelo seu versor. Nós temos Vxi, Vyj e Vzk, tá bom? E aqui você pode separar ele aqui, ó. O Vx é o componente V em relação ao I, o Y o vetor V vezes a componente em relação ao J, e assim vai, o K. Então, se você pega o produto vetorial, o X é o vetorial, então o produto vetorial, o que vai acontecer? I vezes J, se você pega o produto vetorial I vezes J, a regra da mão direita vai mostrar que vai dar a componente K. Se você pegar J vezes K, então vamos pegar o J vezes o K. Se você pegar o J vezes o K, vai dar a componente I. Se você pegar o K vezes o I, então vamos pegar o K vezes o I, vai dar a componente J. Já aqui é o produto escalar. O produto escalar de I com J, nós temos o I com J, está formando aqui 90 graus. 90 graus. Então, o produto escalar é cosseno. O cosseno aqui, nós vamos ver aqui como é que vai acontecer. Tá bom? Vai dar tudo zero. Eles não podem ser perpendiculares. Não pode ser perpendicular, não vai dar zero. E aí, se você pegar o produto escalar I com J e K com K, vai dar 1. Tá bom? Porque aí nós vamos ter aí o cosseno de zero. O cosseno de zero aqui vai dar 1. E aí nós vamos ter as operações com os vetores. Então, se eu tenho um escalar multiplicado por um vetor, então eu posso multiplicar cada uma das suas componentes. Se eu pegar aqui o vetor oposto, então cada componente aqui também vai ser oposto. Se eu quiser saber qual é o módulo do A, eu vou pegar a raiz quadrada de cada um dos componentes aqui.
E aqui a representação de versor, que é em relação ao x, ó, ao a, ao y e ao z. Se eu quiser somar a com b, eu vou pegar cada uma das componentes relacionais, o ax mais o bx, o AY mais o BY, ao Z mais o BZ. Isso também pode servir aqui com mais outros vetores. Se eu estiver somando mais vetores, é só fazer as somas em cada uma das suas direções, que também vai dar certo aqui. E aí eu pego o A com o vetor oposto de B, vai ser igual a mais o vetor oposto de B. Então eu posso trabalhar aqui também com as componentes. Então, ou seja, eu posso pegar agora e trabalhar por eixos. Eu posso trabalhar apenas com o eixo X, o eixo Y ou o eixo Z. E agora, como é que eu faço o produto vetorial? Como é que eu calculo, como é que eu sei quais são as componentes do produto vetorial? Pessoal, para você fazer o produto vetorial de A com B, saber a intensidade, você vai calcular a determinante, o determinante da matriz. Então você coloca aí o I relacionado com o X, o J relacionado com o Y, o K relacionado com o eixo Z aqui, né? E aí você coloca o primeiro aqui, ó, o A, aqui é o A, depois o B, ó, XYZ, e você vai calcular a determinante. O determinante dessa matriz aí, dessa matriz quadrada, nós temos a mesma quantidade de linha, a mesma quantidade de coluna, ela vai dar aí o produto vetorial, a intensidade do produto vetorial. Aí você vai poder determinar quem é o componente X, o Y, Z. Aqui nós já temos a fórmula pronta, tá bom? Mas nada mais é do que aquela determinante de matriz, tá bom? Então, se eu pegar o A com B, aí eu vou pegar aqui, ó, a componente Y com a componente Z, do A com B, e o Z depois com Y. Aí vai dar o I. Aqui no outro, ó, observa o seguinte, pessoal, aqui, para você decorar, por exemplo, aqui o I está relacionado com o eixo X, não é isso? Ó, o eixo X. Então, quem que não é do eixo X? É o Y e o Z. Então, aqui dentro vai estar o Y e o Z. Do mesmo jeito, aqui a componente é o Y, né? Então, se a componente Y, aqui vai ter a componente Z e X. E aqui a componente Z, né? Aqui é o K, o versor K. Então, vai estar a componente X e Y. Então, a formulazinha matemática que representa a determinante aqui dessa matriz. Então, aqui está explicando como é que funciona a regra da mão direita e as propriedades aqui está relacionado com o produto vetorial. Como eu falei, um resumo aqui, o produto vetorial do vetor A com B, ele pode ser escrito da seguinte forma, né? I, J e K, as componentes X, Y e Z. E aí aqui é a formulazinha relacionada com o determinante dessa matriz. O módulo, ou seja, se eu quiser saber só a intensidade do vetor, aqui eu posso determinar o vetor completo. Aqui eu determino apenas a intensidade, o tamanho desse vetor. Inclusive o módulo dele está relacionado com a área, com o plano aqui do produto vetorial. E aí as propriedades relacionadas com o produto vetorial. Então, pessoal, isso aqui é apenas um resumo do que é um produto escalar, um produto vetorial. Peço que vocês dêem uma lida, dêem uma estudada mais no assunto. E não esqueça de fazer as atividades relacionadas com a aula dessa semana. Qualquer dúvida, postem lá nos comentários. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.